muito cheirosa. Isso aqui eu tenho um... Aí estamos aqui para bater um papo com ele, Edson Matoso. Que prazer estar sendo recebido por você aqui nesse lugar tão maravilhoso. Cada um tem um abraço, Marquinhos e Marcão, né? Aliás, é 3M, né? Marcão, Marquinhos e Matoso. Olha, cada um exibe aquilo que tem, né? Eu costumo sempre dizer que tem gente que exibe o seu BMW, que eu acho uma maravilha, e tem um que exibe a flor de laranjeira, tá certo? Tem um que exibe um jambeiro, a flor do jambeiro, que é uma beleza, né? Tem um que exibe a sua viagem na Terra Santa, que eu te confesso que é uma das coisas que eu ainda pretendo fazer. E aqui é uma coisa extremamente simples, né? Muito simples, é o mato, são as árvores. Eu lembro de um ambientalista, né? O Dr. Francisco, como é que chama? Agrônomo, ele disse: Edson, você está levando essas mudas de mogno, são 6 mognos que eu comprei, R$6 cada uma que eu comprei. Pega esses R$6 do teu mogno, planta e daqui a 20 anos, ou não, há 30 anos, me diz quanto está valendo os R$6 do teu mogno e quanto está valendo os R$6 se tu não tivesse comprado o mogno e não tivesse colocado na poupança. Eu nunca esqueci isso. Aí eu fico vendo, olha só, eles estão aí, faltam uns 10 anos para eles. Ei, Matoso, e por que você decidiu fazer essa mudança na sua vida, né? Sair da região metropolitana de Belém e vir morar no sítio, criar suas galinhas, ter esse contato maior com a natureza? Só assim, nós estamos aqui na região metropolitana de Belém, né, Ananindeua. Mas é que eu vivo todo dia em Belém, né? Só que assim, quando eu comprei aqui, que me chamaram de doido, esse cara é doido, pô. Porra, tu vai morar onde comprar um terreno desse onde o Judas perdeu as botas, né? Mas era o que dava para eu comprar na época. Era um local bem afastado, 1,5 km da BR, e o que você tem agora aqui em redor não existia, pô. A gente não, eram vacarias, hortas, tá entendendo? Então não tinha, era a única condição que dava. Só que hoje, os que me chamaram de doido, tu tá bem agora, de que tá vendo, vocês são um bando de olhão. Porque as coisas estão acontecendo, né? Principalmente com o atual prefeito, o doutor Daniel, pô, chegou aqui, ele não veio pedir voto, ele vou fazer a rua, numa reunião que teve aqui na comunidade. E as coisas andaram, caminharam, e isso valoriza, é bom para todo mundo, né? Então, quando eu cheguei aqui, era mato por todos os lados, por todos os lados. Agora não, é condomínio de um lado, condomínio na frente, condomínio atrás, tem um condomínio ali, o Minha Casa Minha Vida, com 240 unidades, e está se ampliando cada vez mais, o canal Maguariaçu sendo concluído. E o meu relacionamento com a região metropolitana de Belém continua. Tem uma amiga nossa, uma professora que era de Oriximiná, ela diz assim: Edson, não diga sítio, você não mora mais no sítio, você mora numa chácara. Eu disse: professora, isso é um negócio muito pomposo, né? Mas na verdade, como vocês estão vendo, é um local extremamente simples. A pessoa que chega aqui diz: mas está mal cuidado, olha, está cheio de folha no chão. Não, gente, isso faz parte da natureza. E a folha não é lixo. Ela ajuda a recompor a natureza. Além do mais, nós estamos no final do outono e as folhas caem, como diz a música do Roberto Carlos. Daqui a pouco está chegando o verão. E aqui a gente não queima essas folhas, tudo se vira adubo. Eu gosto daqui, eu me sinto bem. É bom lembrar que eu sou Matoso desde o nome, né? E Matoso, você já teve a honra de fazer a transmissão de vários sírios, né? Sim. E muitas pessoas acompanham o sírio realmente só pela televisão. Algumas porque estão longe, outras porque estão enfermos, outras porque é muito difícil, né, acompanhar o sírio por várias limitações. Como é essa experiência, né, de transmitir o sírio, de transmitir através das palavras, né, narrar aquele momento que cada sírio é um momento único, né, Matoso? Quando você olha jornalisticamente, você tem que buscar ver o que tem de diferente, e é bom trabalhar em sincronismo com a direção de imagem, com o cinegrafista. Porque senão você vai ficar num lugar comum, mas que é verdadeiro. Eu não estou criticando o lugar comum. Um mar de gente, você já ouviu essa frase? Uma transmissão de sírio? Já, várias vezes. Pois é, eu duvido que não tenha uma transmissão do sírio em que o repórter, o narrador, resuma:
um mar de gente pelas ruas. Então, a observação, a perspicácia do repórter, do jornalista, em alguns detalhes, no aspecto da reportagem, do jornalismo. Agora, quando tu levas para o lado emocional, cara, é incontrolável. Eu fiz transmissões sensacionais na minha época da TV Liberal, pela RBA. Eu não recordo se eu cheguei a fazer alguma transmissão pela RBA, mas eu fiz pelo SBT. E num outro momento que para mim foi uma transmissão histórica, o Círio de 1999 ou 98. Eu tenho até uma camisa que eu guardo de recordação. Porque você sabe que a Globo, a Liberal, praticamente era um monopólio. Era só a Liberal que fazia uma transmissão. E as outras que tratassem de se juntar. Esse é um detalhe. Eu tive a felicidade de participar de um pool que era a TVA, que depois se transformou TV Filme, Mais TV, que era uma emissora fechada daqui, veio para cá em 1997, 98, eu me lembro do Círio de 98. Aí contou a TVA, né, TV Filme, a RBA, o SBT e a Rede Vida, ainda não era a TV Nazaré, era a Rede Vida. Foram essas 4 emissoras. E aí o que aconteceu? Ele vem vigiar, viu? Ele gosta de participar. Com pelo bonito, né, Matoso? Ele gosta, ele vê para ver o que esses caras estão falando aí, é um negócio meio estranho no dia a dia dele, né? Ele participa. Não, e só assim concluído, dali em diante, todo mundo passou a transmitir individualmente. Todo mundo faz o seu Círio. Isso para mim foi marcante, o Círio de 98. E teve um outro que foi na Rádio Raulan. Eu transmiti um Círio da Rádio Raulan, porque eu não gostava daquele monte de papel que me davam na televisão, pô. Com imagem, por ficar falando pra caramba, eu não gostava. Aí eu digo, não, aí acabei ficando no rádio. Nós fizemos uma transmissão do Círio e tá aí, eu invoco o testemunho do repórter Lino Machado, que hoje está na RBA, o Ricardo Kizan, que está na Cultura. E eu nunca mais vi uma colega nossa, repórter, participou. Naquela altura, praticamente, nós mudamos, o Lino Machado, eu no estúdio, o Lino Machado lá, nós mudamos o percurso do Círio quando houve incêndio da Casa Chama. O Lino Machado está vivo aí para conferir, houve uma mudança no percurso. Então o Círio é algo fantástico, que é indescritível. Você se resume assim, só vendo, só participando, só vivenciando. Matoso, você profissionalmente, você viveu vários grandes episódios na sua vida, né? Você já teve a oportunidade de fazer vários Círios, você já teve a oportunidade também de narrar o jogo da seleção brasileira. Profissionalmente, você é um homem realizado hoje? Eu posso dizer que sim, porque, rapaz, apesar de algumas situações que eu me envolvi, né? Politicamente, sindicato, essas coisas todas, mas eu não tenho queixa das pessoas que me empregaram. Desde o seu Rômulo Maurana, eu devoto eu vou te falar um negócio aqui, você falou na citação religiosa, a gravação desse programa está sendo feita numa segunda-feira, eu não abro mão de fazer oração às almas. Eu sou bem conservador nisso aí, né? E eu cito as pessoas que me serviram, que me ajudaram, que me apoiaram, que me deram oportunidade. Então, desde aquela época, vindo pelo seu Rômulo, pela dona Conceição da Base de Castro, doutor Lupo de Castro, que era da Guajará, o Rômulo Maurana, no Grupo Liberal. Aí depois o próprio Carlos, que a gente teve uma rápida passagem pela Rádio Marajoara. Aí fui para RBA no Camisa 13, né? Com Camilo Centeno, o saudoso Francisco Melo, a equipe comandada pelo senador Jader, e recentemente o SBT, que ficou muito forte, muito marcante, né? Só que a gente não tinha uma relação tão forte com a direção lá em São Paulo, que eles mandavam os gerentes aqui e às vezes faltava uma certa integração com a sociedade daqui, era uma coisa muito efêmera, alguns que ficaram. Então eu não posso dizer, eu sou realizado sim. Tive a oportunidade de sair daqui para ir trabalhar em outros centros, não fui, né? Fiz alguns jogos de seleção brasileira, pelo rádio, pela TV, não, porque havia as proibições, as limitações, eu preferia ficar na retaguarda, mas no rádio sim. Transmiti eventos históricos, como por exemplo a abertura do campeonato do Mangueirão, deu uma maior bronca política àquela altura, porque se o jogo não fosse realizado no Mangueirão, a CBF ia levar para o Maracanã.
E todo mundo se mobilizou politicamente para que o jogo fosse no Mangueirão, Remo e Operário. Eu fiz uma transmissão histórica na frente da tela do SBT, o Off-Tube, que hoje em dia o que mais se faz é Off-Tube. Eu fiz uma transmissão, eu e meu querido Jorge Paixão, que nem estava preparado, foi uma situação assim que um dia a gente conta melhor. Na frente da televisão nós botamos a câmera, Marcão, e eu fiz a narração dos últimos instantes e a marcação dos pênaltis, que até hoje o pessoal solta aí e diz que foi uma das melhores narrações quando o Paysandu foi campeão dos campeões. E eu te confesso que profissionalmente, até hoje, quando até o pessoal do futebol zoeiro, né? É uma turma bacana aí, o pessoal os torcedores, quando jogam esse gol, até eu me arrepio, porque eu falei, caramba, eu fiz isso, cara. Foi um negócio muito de torcedor do futebol. Então eu participei de movimentos maravilhosos, grandes estádios, essa coisa toda, enfim. E hoje você se dedica à criação das suas galinhas, dos seus caipirão? Eu mudei um pouco, uma série de situações, né? Primeiro, em 2018, eu passei a ter uns problemas de saúde, que a teimosia fez com que fosse demorando, né? Eu acabei fazendo uma cirurgia em 2019 e para corrigir a questão aí de hérnia de disco, esse babado todo. Aí foi uma cirurgia feita pelo Dr. Marcelo Brito. Quando eu comecei a me recuperar com a fisioterapia, aí veio a pandemia, né? E aí ficou complicado você fazer. Mas eu ainda recordo que eu ainda fiz parte de um carnaval lá em Mosqueiro, do Paulo. Quem não se garante toma refrigerante, eu fui. E eu recordo que teve um cara lá que estava fantasiado de Covid. Até então, depois daquela entrevista que o doutor Drauzio Varela deu, que não, era só um resfriadinho, não sei o que e tal, né? E todo mundo foi pro carnaval, eu também fui, pô. Depois estourou aquela bomba, inclusive perdi 2 irmãos, eu mesmo peguei o Covid 2 vezes, eu descobri que eu sou, aliás, eu espero continuar sendo, como é que chama? Um cara assintomático. Eu tive, mas não senti absolutamente nada, nada. E nesse ínter eu fui fazendo as coisas. Fiz esse oratório, né? Construí ali, porque eu não saí, fui com as economias. Aí comecei a vender galinha, ovo, minhas macaxeiras, banana, o pessoal compra, porque a ideia do orgânico. Mas às vezes tem gente que quer comer muito bem e não quer pagar, tá entendendo? E isso, como a gente passou a ter alguma dificuldade de controlar, eu diminuí um pouco, que eu tive que entrar em outras tarefas, porque você tem que estar atento, você tem que estar acompanhando. Cada planta, cada galinha. Eu fiz uma redução, mas eu pretendo voltar, porque eu gosto de comer coisas. Por exemplo, eu estou criando caipirão, está bem ali no chão. Eu não abro mão, pô. Se eu não vender, eu como. Eu sei o que é que eu produzi. Matoso, e outra coisa também, você falou aí a respeito de Covid, né? Esses 2 últimos anos foram 2 períodos muito difíceis para todos nós e a gente vê aí às vezes as pessoas postando, né? Viva o SUS, viva o SUS! Qual é a sua opinião com relação a isso? Isso é uma balela, isso engana o povo. É balela, é muito lindo no desenho, cara. Dizer viva o SUS, eu em Miami, eu na Europa, é fácil dizer viva o SUS. Dizer viva o SUS saindo de uma UTI de primeira categoria é muito fácil, é muito fácil. Vai para o SUS, quando a pessoa precisa, chega às pressas sentindo dor, uma consulta, quanto tempo para consultar? Aí o exame, quanto tempo para fazer o exame? Esperar o resultado do exame. Ir com quem tem que fazer a cirurgia, os exames pré-cirúrgicos, vão lá fazer. Quem diz viva o SUS não conhece a realidade. Gente, a gente precisa deixar, eu venho dizendo ultimamente, e eu falo isso com conhecimento de causa. A coisa está perto. E eu não vou falar viva o SUS porque eu tenho plano de saúde. Mas eu já precisei do SUS. Até porque, como contribuinte desse país, no nosso país, há mais de 5 décadas eu pago imposto. Eu tenho o direito, é constitucional, todo cidadão ter a saúde. Isso é constitucional. Então, não é bem assim. Não é bem assim. E aqueles que se utilizam da máquina do SUS em favor próprio, olha, durmam. Um dia a conta chega.
Tem gente que usa... Deixa eu ficar calado, bora. Matoso, você acha que quem desvia dinheiro público da saúde está cometendo homicídio? Com certeza, cara. É vergonhoso. Com certeza. E o pior de tudo é que as pessoas, de um modo geral, as pessoas que não observam, né, não percebem, candidamente elas se deixam levar com um falso protecionismo. Não, mas a pessoa foi tão bacana comigo. Poderia ser não só com você, com outras pessoas. Por isso, Marquinhos, que eu passei a ter uma situação, tendo conversado com várias lideranças, não essas lideranças que pousam aí, que ficam vendendo grupos em época eleitoral, não. Oferecendo, até que eu tenho tantas, 20 pessoas, 200 pessoas, não são essas lideranças que vendem os outros, não. Principalmente em época eleitoral. Lideranças puras que tratam das questões das políticas públicas, tá certo? Mas que às vezes não conseguem avançar muito. Uma coisa que me doeu muito foi aquela história de botar um jovem e um idoso. Pô, só tem um lugar. Ah, o idoso já viveu muito. Negativo, pô. É para garantir para os dois. Não garante por dois porque as verbas não são alocadas como devem, distribuídas como devem. É para os dois. Esse idoso, repito, passou 40, 50, 60 anos da vida dele pagando impostos e mesmo recebendo aposentadoria, ainda paga muito imposto, porque compra os remédios caros, a sua alimentação do dia a dia, paga imposto, entra tudo para os cofres do país, pô. E aquele jovem também é o futuro do país. As pessoas precisam ficar bem atentas. Mas como é que eu vou saber? Vamos prestar bem atenção. Porque é um negócio tão bem feito, que a gente não pode apontar assim, que é meio complicado. Matoso, a população brasileira está envelhecendo, né? A gente tem os números mostram isso, que a população está chegando à terceira idade ou à melhor idade, cada dia mais um número maior. O Brasil está preparado hoje para dar uma estrutura para essa classe? Não, não está. Anteontem eu conversava com um camarada ligado a movimentos de aposentados, de idosos. Eu disse, eu não sei se você já percebeu, meu amigo, que você está aqui na minha relação de WhatsApp há quase 10 anos. E naquela época que eu te conheci, que eu falei para ele, eu vi um moço bradar sobre a necessidade de se fazer um hospital para idosos, para a pessoa idosa, tá certo? Porque é uma questão diferente. Teve um determinado momento que a gente sabia, por exemplo, uma pessoa idosa, né, quebrava o fêmur, caía e quebrava o fêmur, que é muito comum a pessoa cair por algum motivo. Quebrava o fêmur, chegava no hospital metropolitano, não tinha leito, porque estava tudo ocupado com acidente de trânsito, né? Então tem que ter uma coisa específica, porque esses hospitais são de alta complexidade. Ah, o cara é idoso. Não pode ser assim, descartável. Nós temos uma mania. E aí, conclusão, ficou por isso. Quando eu falei para esse meu amigo, agora, 2 dias atrás, foi 2 dias atrás, ele falou, meu amigo, aí ele apertou a mão. Ele jamais imaginou que eu fosse tocar nesse assunto, porque aquilo me marcou e não foi resolvido nada. Foi só balela de reunião política. E é isso que me deixa... E alguém pode dizer assim, sim, e tu? Pois é. Na hora que a gente brada, que a gente questiona, eu já apoiei alguns candidatos, mas os caras fogem, pô. Matoso, hoje você é pré-candidato a deputado estadual. A gente estava quieto no canto e algumas pessoas começaram a me provocar, né? Vendo a minha postura, viram meus vídeos que eu nem sabia que tinha vídeos, algumas reuniões que eu participei, algumas falas que eu fiz em podcast. Teve gente que ouviu e questionou. Matoso, por que você não entra? Por que você não volta? Né? Volta, hashtag volta Matoso, né?
Gente, tem uma série de fatores, né? Eu tentei voltar apoiando candidatos, mas como eu te disse, a pessoa se elege e rasga no trecho. Às vezes nem fala contigo, não tem coragem de dizer não, né? Essa área da saúde é uma das áreas muito preocupantes. Nós temos outras a tratar. A infraestrutura ela atinge tudo. Mas vamos continuar falando em cima do que você está dizendo. E aí eu argumentei, não sei o quê, tem que ver, tem que analisar, até que um grupo de mulheres, quero dizer isso, de mulheres, fez o seguinte: você não vai, nós vamos levar a tua mulher. Aí, que é isso, minha gente? Uma chantagem emocional, pô, não vou deixar minha esposa ir numa situação assim, porque ela não, a política partidária tem nuances, né? E a gente afastado diretamente dessas lideranças para não apanhar. Então, o seguinte, e ela disse, eu vou. Eu digo, ih, rapaz, isso é chantagem emocional. Vamos embora. Sendo assim, a gente se filiou no partido e nós estamos na caminhada de pré-candidatura, porque a gente leva uma situação, vamos dizer assim, de retomar uma situação. Eu estou pelo menos afastado 4 anos dos contatos que eu gosto, né? E conversar com as pessoas. Só que hoje tem um mecanismo, né, da tecnologia até. E a gente tem feito sondagens, de um modo em geral, até quem não apoia diz, é mesmo, uma boa. Então, nosso nome está posto, pré-candidato a deputado estadual. Ei, Matoso, por que você decidiu de fato voltar, né? Qual é a bandeira do Matoso hoje? Marquinho, é muito complicado a gente falar isso, porque, mas tem que falar, nós temos assim 7 pontos fundamentais, né? Quando tu falas em saúde, em educação, segurança pública, que para mim passa pela educação. Quando tu falas em turismo, que é um dos maiores filões que nós temos aqui, aqui não passa de discurso. Aqui é muito discurso, muito drone. É muito drone, agora é drone. Drone, que bonito, que lindo, aí, ó. Desce, vem ver a real aqui. Vai ver a nossa infraestrutura, tá certo? É o lixo, esgoto, saneamento básico, desce do drone. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que aparecem assim, superficiais. Então você olha a questão do turismo, você olha a questão do esporte, que eu não posso desassociar da minha vida, porque o esporte é que me fez chegar em todos esses lugares. A saúde, a educação, a segurança, o emprego, a conversa, ao relacionamento, a infraestrutura. Você não pode pensar em esporte, incluindo, claro, o futebol, sem pensar em infraestrutura em todos os aspectos. É só você observar, por exemplo, o futebol aí, a dificuldade de estar aí a Federação Paraense de Futebol se arrastando para realizar sua eleição e paralisou o campeonato em alguns momentos por falta de infraestrutura. O futebol é regra 1, campo de jogo, teve problemas com o campo de jogo, aí depois tu tens toda a mobilidade urbana, enfim, mas o fundamental nisso tudo, Marquinhos, eu não tenho assim, contatos com as grandes lideranças políticas, partidárias, ideológicas, de nenhum lado, porque elas todas estão ocupadas, já estão comprometidas, todas elas. Então, eu estou indo na sobra. É um viés difícil? É. Que na sobra? São aqueles 10, 15% que eu não vou votar, eu vou votar nulo, eu voto em branco, eu não confio em ninguém. Eu estou nesse meio. Tá certo? É meio maluco dizer um negócio desse. Marquinhos, eu não abro mão de formar o grupo de trabalho e assim a gente ir tratando como a gente está tratando de conhecer as pessoas para fortificar a ideia da pré-candidatura. Pré-candidatura, é assim que funciona. As candidaturas só se evidenciam, se tornam a partir de 20 de julho. Então, nesse período é vendo realmente. É com pessoas que a gente conhece, assim como eu estou te olhando. Matoso, você andando por aí, você tem percebido e tem sentido isso, que as instituições hoje, elas estão assim meio desacreditadas por parte da população? Sim, porque
Olha, eu vou te dar um exemplo aqui, um camarada da minha faixa etária, eu comentei ontem à noite com a minha esposa. Pô, esse cara sempre falou tão bacana comigo, pô. Meu amigo, eu gosto muito de ti, Edson Matoso, tu és o cara, tu é isso, tu é aquilo. Aí, quando eu falei para ele, eu disse, porra, bicho, eu queria conversar contigo, porque eu tenho que conversar com os amigos, né? Conversar com as pessoas que eu conheço. Eu não vou falar, não é só amigo, com as pessoas que eu conheço e me conhecem. Eu não vou chegar na casa, como eu disse uma ida que eu fui no Macará, eu disse pro pessoal lá, eu só estou aqui porque esses dois me trouxeram, tá certo? Eu não vou chegar aqui sem mais nem menos, a gente chega apresentado. Então, eles dois, esse casal aqui, é a referência do meu comportamento, tá bom? É assim que funciona a coisa. Assim, tá? Cara, quando eu falei para ele, ele disse, tu vens candidato? Eu disse, não, eu sou pré-candidato. Eu notei a diferença no semblante dele. Eu comentei isso com a minha mulher, falei, porra, esse cara me tratou de um jeito que eu achei tão estranho. Eu não sei se é porque eu estava furando a candidatura de um amigo dele, ou então ele deve ter, porra, até o Matoso entrou nessa. Uma coisa eu digo para vocês, eu tive chance na minha vida, e por um bom tempo, de ficar rico, e com um pouco mais de esperteza, quem sabe até milionário. Cada um tem a opção de vida, cara. E eu não critico, eu não faço juízo de valor de ninguém, eu não tenho esse poder. Não tenho essa autoridade. Não vai ser agora com 70 anos de idade, bicho, que eu vou... Os sonhos não envelhecem, disse o poeta, certa vez, né? Então, eu pretendo trabalhar sério. Conversar, confrontar, não pensar, política pública. Eu assisti esses dias o encerramento dos festejos dos 103 anos do Clube de Engenharia. Aqui até o doutor André Mata Tavares, todo o pessoal, né? Esteve lá, todo o grupo, palestras fantásticas que eu assisti. Eu vi uma declaração. Não existe política pública sem passar com o governo. Não tem como. Então a gente precisa botar na cabeça uma coisa, não é se vender, porque eu também já ouvi essa frase. Estou chegando lá, tu não vai te vender também? Eu falei, porra, que conceito terrível, cara. Olha, eu nunca me vendi. O que existe, a política pública, e tem até uma cartilha, um livro da própria CNBB, você trata da política pública desde a concepção. Todo o processo. Eu te pergunto, o povo participa disso? Aqui mesmo, antes de começar essa gravação, um cidadão virou e disse assim, pô, como era daquele bairro, como falou ali, Iamada, né? Iamada. Linda, tá feito. Chegou lá uma empresa e abriu um buraco. Quer dizer, falta de política pública, de se discutir, se debater a questão desde a origem. Como é que vai uma autoridade e faz aquela obra bonita e vem outro e chega, não, eu preciso fazer e vou rasgar aqui. Fica, não sabia o que fazer essa obra. Não há nada planejado, cara. É o que a gente vê, esburacar da cidade. Não, parece que falta um sincronismo entre as situações, entre os poderes. Então, as pessoas estão desconfiadas. E eu sei que é um desafio muito grande para tratar dessa questão e convencer as pessoas. É por isso que eu digo que eu tenho que ir contigo, com ele, com pessoas que me conhecem, que sabem onde eu moro, que sabem onde é que é, como a gente age, como a gente pensa, como a gente tem conversado. Com as pessoas desconhecidas eu não tenho como. Mesmo as pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que acompanham o meu trabalho, a minha linha de comportamento ao longo do tempo é que vão ver. Tá certo? E aí, repito, da mesma maneira como eu vi lá no Clube de Engenharia, que é um segmento fundamental quando você pensa em infraestrutura no estado, num país. Tanto que está vindo o Fórum de Engenharia da Amazônia, onde vai reunir não apenas os estados da Amazônia, mas os países amazônicos, para tratarem de uma forma conjunta. E tu não tens como fazer isso se não sentar para conversar com os presidentes desses países e com os governadores desses estados e até com prefeitos. Política pública com a participação do capital privado não tem outra. Então, mas essa própria junção, esse próprio encontro, essa própria conversa, as pessoas já estão assim.
Mas é porque falta transparência também. Outra coisa também, Edson Matoso, que tem tudo, assim, qualquer situação, quando a gente entra nesse assunto, é um assunto delicado de falar às vezes a respeito do LGBT. Qual a sua opinião? O que o Edson Matoso vê sobre essa bandeira LGBT? Eu vou buscar lá atrás uma fala que eu te disse aqui usando o Evangelho. Quando Jesus Cristo começou a operar milagres, ele não perguntou o time, o partido político, a escola de samba, o sexo, ele não perguntou isso, ele saiu curando. Pô. Vai ser eu a definir isso? Eu posso te dizer uma coisa, tem muito cara que pinta de machão, mas tem comportamento que, sinceramente, de moleque. O homem mais importante na minha vida, depois do meu pai aqui na terra, foi um homossexual. Nunca me tocou o dedo. Nunca tocou num fio do meu cabelo, nunca me assediou. Ajudou os irmãos e sobrinhos, que eu era sobrinho dele. Veio de Macapá, filho de nordestino também, chegou aqui só com o primário, era um laboratorista do Centro 2. Para mim é uma referência, nunca me tocou o dedo. Foi ele que disse, meu filho, vai ter um concurso da TV Guajará. Aí eu descobri depois que o cara da TV Guajará também era homossexual, e avisou ele. Me preparei, ele estudava parapsicologia, me deu orientações nesse campo. Ele fez o artigo 99, que era o ginásio, um ano. Ele fez o científico, que é o ensino médio, o artigo 91, em um ano, era um autodidata. E foi ele que me orientou. Eu não tinha roupa para ir, eu tinha já 18 anos, mas não tinha roupa, calça comprida, não tinha, era difícil. Mas não estou com mimimi não, chororô não, vitimismo não. Foi a luta, ele me emprestou a roupa todinha. Como eu tirei em primeiro lugar um concurso, ele me deu, é sua roupa. É, pô, tá certo? Então, cara, eu não ligo para isso, bicho. Existe uma coisa falada a respeito. As pessoas têm muita teoria. Mas quando eu digo respeito, me respeita que eu te respeito. Seleciona. Sempre foi assim. Não tenho nenhum problema. Apenas é isso, respeito mútuo. E a gente vai vivendo. O problema é que tem muita gente que é muito fofoqueira, pô, se interessa demais pela vida dos outros. Olha, é uma citação evangélica também. Tira primeiro a trave do teu olho e depois tu tira o cisco do olho do teu irmão. Verdade, Matoso, muito obrigado por receber a gente aqui. Eu não sei se a resposta sobre isso te agradou, se satisfaz, mas o que eu quero te dizer, pô, tá entendendo? É isso aí, te vira. Tchau, encerra o programa.